Hoje eu tô aqui para falar novamente do genérico do Venvance. Como que está sendo, esse já é o terceiro mês tomando o genérico do Venvance e eu vou passar para vocês o que está acontecendo. Teve um comentário em algum dos meus vídeos falando que alguém, não sei quem, teve bastante comentário, mas alguma pessoa falou que notou muita ansiedade com o genérico do Venvance. No primeiro mês eu não senti ansiedade, foi tudo tranquilo. No segundo mês eu já comecei a sentir bastante ansiedade, uma ansiedade maior do que o normal, porque para mim não é normal. Se eu tomo Venvance, eu tenho o transtorno de déficit de hiperatividade, o Venvance é para diminuir a hiperatividade, automaticamente também não tenho ansiedade. Com o genérico eu comecei a sentir ansiedade, então conversei com a minha médica. Qual é a decisão que tomamos? Eu comprei numa farmácia de manipulação as cápsulas que eu já comprava, na verdade, né, aquelas transparentes menor, e eu comecei a dividir uma cápsula de 70, eu divido em 4 cápsulas. Uma cápsula de 70 miligramas dura 4 dias para mim. O segredo do remédio é encontrar a sua própria dose. Agora, o que é o fator fundamental para mim, para o meu organismo? E gente, é muito complexo. A indústria farmacêutica cria um remédio padronizado. Não tem como todo mundo se adaptar, porque nós somos seres individuais com as suas próprias características, cada um é de um jeito, com as suas características, com as suas rotinas, com as suas peculiaridades, com as suas alergias, cada pessoa tem um jeito, então não adianta, sabe, a pessoa, é o pior remédio do mundo, o melhor remédio do mundo, não, é você encontrar a sua própria dose, a sua rotina, a sua alimentação e tudo que encaixe. Eu não posso comer glúten, não posso comer glúten. O glúten potencializa a ansiedade. O glúten potencializa em absurdo a ansiedade, a angústia. O frio na barriga, que é uma batedeira que fica no estômago. Isso eu não sentia tanto com o Shire, nem se fala. Com a Takeda eu também não sentia tanto. Como até relatei em outro vídeo, com a Takeda eu sentia mais sono. Eu tinha muito sono com a Takeda. Com esse da Farlab, que eu tô tomando esse genérico, eu realmente senti ansiedade. Ele realmente me mantém focada, ele diminui a compulsão alimentar 100%, total a compulsão alimentar desaparece. A hiperatividade é uma questão bem séria a ser tratada comigo, né? Existe uma questão de terapia cognitivo-comportamental, eu tenho que fazer umas técnicas de relaxamento, de meditação, de yoga, eu tenho que fazer caraca 4 para conseguir manter baixar a ansiedade. Mas eu tenho algumas coisas que eu já sei, né? O meu limite, até um limite que a ansiedade ela não extrapola. E com esse remédio da Farlab, sim, ele aumentou bastante o nível de ansiedade. A ponto de eu ter que diminuir mesmo, significativamente, a dose. Agora, por um lado muito legal que está sendo para mim. Eu tô quase que tomando um placebo. Porque eu tô tomando tão pouco, mas tão pouco, que tá sendo muito bom para desmamar, para sair do remédio. Porque, eu não sei você, mas eu não quero ficar tomando esse remédio pro resto da minha vida. Quero encontrar um momento que a minha cabeça entre num estado de equilíbrio. Eu não quero ficar tomando remédio pro resto da vida. Com o Venvance da Farlab, essa ansiedade aumentou e eu acabei diminuindo. Por um lado, tá sendo muito legal, porque eu tô tomando muito menos. E os pontos principais, que era a compulsão alimentar, quando eu tomo bem pouquinho, ele já some a compulsão alimentar. E ele me mantém focada. Quando eu preciso fazer algo, eu fico focada no que eu tenho que fazer. A questão é que, assim, uma mulher de 42 anos conseguir se manter focada em uma coisa é muito difícil. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho, tenho meu filho, eu tenho 1001 atividades para resolver. Então é muito difícil eu conseguir me manter focada o dia inteiro. E isso era uma coisa que me gerava muito estresse. Por eu não tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho só o TDAH, eu tenho só o transtorno de déficit de hiperatividade. De atenção eu não tenho problema, ao contrário, eu tenho hiperfoco. Então, para eu ser multitarefa e fazer muitas coisas, com uma dose um pouquinho maior do remédio, ou Shire ou Takeda, já me causava uma imensa angústia. Porque eu ter que parar de fazer o que eu estou fazendo para começar a fazer outra coisa, isso para mim é muito desafiador. É muito desafiador. E eu acabo procrastinando para fazer as coisas, porque eu não quero, assim, a minha atenção ela é tão intensa em cima do que eu vou fazer, se eu tiver que fazer rápido, eu não quero fazer. Então, eu demando uma energia muito grande para cair ali naquela concentração. E eu fico 10, 15, 20 horas concentrada em algo, se necessário, se é algo que me desperta, me dá interesse. Então, o que está sendo legal com o genérico eu estou diminuindo cada vez mais a dose.
cada vez mais a dose eu tô diminuindo. Antes eu tava tomando um potinho da Takeda, durava 2 meses. Agora um da Shai, um da Farlab, tá durando. O meu filho também toma. Meu filho também toma muito pouquinho. Eu não sei se eu tô tomando 10, eu não sei se eu tô chegando a tomar 10 miligramas. É muito pouco mesmo. Porque eu divido com o meu filho, ainda não vai. Se eu dividir em 4, vamos dizer que dá 20, dá umas 15 miligramas mais ou menos por cápsula. Umas cápsulas bem pequenininhas, que pra mim tá sendo suficiente. Então esse é um ponto super positivo. Super positivo. E outra coisa, eu tenho que tirar o glúten, que é muito difícil. Tem horas que dá vontade de comer aquele pãozinho com manteiga crocante. Se eu comer o glúten, a crise de ansiedade potencializa. A cabeça bagunçada potencializa. Aí não adianta querer tomar Venvanse, não adianta querer nada. Se eu consumir o glúten, a cabeça vai ficar bagunçada, os pensamentos vão ficar todos descoordenados, todo bagunçado, vai ter uma ansiedade no abdômen, vai ter um ataque cardíaco. Então eu já aprendi a conhecer o meu corpo. Não posso com glúten, tem que tomar uma dose do Venvanse muito pequena, de 10 a 15 miligramas, de manhã cedo, não posso tomar de estômago vazio. Preciso tomar um cafezinho depois do Venvanse, encaixa. Eu tomo o Venvanse, quando eu sinto que ele faz o efeito, eu vou lá e tomo um expresso só no dia. Assim, é o meu corpo, eu entendi a dinâmica dele. Então é importante que cada um entenda a dinâmica do seu corpo. Porque não adianta falar, tá uma porcaria esse remédio, não faz efeito, porque esse acontece isso, porque esse me causa. Porque as pessoas não se conhecem, não param para se analisar, para se autoconhecer. A gente tem que parar e olhar para dentro, entender o que está acontecendo lá dentro que está o segredo. E aí a gente vai ajustando na parte de fora. Eu tenho diagnóstico de TEA também, de autismo. Eu não falo muito sobre isso. Na verdade, é a primeira vez que eu estou falando. Talvez eu fale em algum outro vídeo, se vocês quiserem saber a respeito disso. Eu tive o diagnóstico com 42 anos agora. Busquei esse diagnóstico por causa da dificuldade de interação social. Eu sempre tive muita dificuldade de interagir com as pessoas, sempre vesti muitas máscaras para poder viver em sociedade, viver com outras pessoas, e essa máscara ela é muito pesada, ela causa um desgaste muito grande, um cansaço muito grande, e aí eu resolvi buscar ajuda. Falei com a minha psiquiatra, ela desconfiou, me encaminhou para uma neuropsicóloga, me encaminhou para neurologista, me encaminhou para uma fonoaudiologista, e aí começou toda a demanda para desenvolver um laudo, né, encontrar a resposta. E eu, assim, o laudo traz conforto, né? O laudo traz uma, tipo, ufa, eu não sou doida, eu só sou isso, tá tudo bem. Porque até então a gente é julgado, né? Cheio de mania, cheio de frescura, cheio disso, cheio daquilo. E sou mesmo, tenho minhas manias, minhas frescuras, meus jeitos, e eu sou mesmo assim. E agora tá tudo bem, eu já entendi. Então é isso, pessoal, quis falar um pouquinho do Venvanse, trazer um pouquinho, né, a respeito dessa medicação que a gente tanto ama, né, a família Venvanse, porque é uma medicação que traz alívio, né, traz a nossa vontade de viver novamente, traz a nossa, acho que encaixa a nossa alma no nosso corpo de novo, né. Eu acho que é esse o termo que quando eu precisava descrever o que o Venvanse me trazia, eu me sentia que, encaixava. Parecia que eu vivia desencaixada. Era uma outra pessoa e uma outra. E quando eu comecei a tomar, ele encaixou. E quando eu não tomo, eu tô desencaixada. Agora, o legal, não é nem legal, é o processo com essa terapia. O processo é a gente conseguir compreender quem é a gente, para que quando a gente não tiver tomando Venvanse, a gente consiga entender e se modular. E é isso, pessoal. Um beijo.